Então, a partir deste momento, esta reunião está sendo gravada. Bom dia a todos oficialmente. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2024, sábado, agora são 9 horas e 5 minutos. Estamos começando a nossa 38ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Valorize mais a experiência do que o conhecimento, da página 171 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados, de Kazuo Inamori, aquele de capa azul. Primeiramente, muito obrigado aos inscritos no canal. Atingimos agora, essa semana, 157 inscritos no canal. Este grupo reúne-se uma vez por mês para estudar um tema, um capítulo de cada vez, da filosofia Inamori. A reunião ajuda a entender um pouco mais, cada vez mais sobre o tema, mas ao mesmo tempo a gente pratica o modelo de condução da reunião do estudo de reunião do grupo, né? Grupo de estudo, que também você pode formar na sua empresa, na sua comunidade, na família, aonde achar interessante, mas normalmente mais nas empresas, né? Para responder a pergunta, para que estudar filosofia? Porque normalmente, quando a gente se reúne sexta-feira depois do trabalho para beber um pouquinho e jogar a conversa fora, nesses encontros, o que prevalece é falar de futebol, do carnaval, falar da religião, falar da política, falar da vizinhança, falar do chefe, essas coisas todas aí. Com qual finalidade? Na verdade, vai lá porque se sente bem, mas a pessoa não vai com um objetivo, né, definido. Mas ao falar, ao expressar através da voz, aquilo que está dentro da nossa alma, ele sai para fora. E quando sai para fora, isso ajuda a destensionar aquilo que está oprimido dentro da gente, né? Ele não resolve, né? Falar do chefe não resolve a pressão que sofre, mas ajuda a aliviar. Então, por esse motivo, provavelmente que número grande de pessoas no mundo todo fazem essa prática. Porém, nessas reuniões que joga a conversa fora, não se fala de amor e sabedoria, né? Até porque você no grupo falar de amor, expressar o seu sentimento, é alguma coisa estranha, eu acho, ainda nos dias de hoje. Então, o estudo em grupo de filosofia, o próprio tema direciona, né, para isso. Lembrando sempre que filosofia vem de filo mais sofia, que é amor e sabedoria. E por falar nisso, tem o amor aqui, tem a Sofia Takassi hoje participando aí. Ela estuda filosofia para completar filo e sofia, né? Então, a metodologia dessa reunião, participação de uns 10 pessoas no máximo, esse grupo com 20 é uma reunião aberta e sendo virtual, não tem o mesmo efeito do grupo menor praticado nas empresas. Então, a recomendação é que quando chegue a 10 pessoas um grupo, né, já divida em 2 de 5 e ele vai aumentando. Se tiver muita gente, acaba virando aquele simpósio, congresso e perde um pouquinho o efeito. Até porque a recomendação é que cada participante expresse o que sente no tempo de 2 a 3 minutos. Então, se tiver 10 pessoas com 3 minutos, já deu 30 minutos, né? Não pode ficar aquela pessoa que queria falar, mas acabou não falando. Porque o segredo está em expressar aquilo, o sentimento que está reprimido na alma. Esse é o segredo. E quando coloca isso para fora, opera uma mágica no ambiente. O ambiente de trabalho, a relação do trabalho, ele começa a melhorar e ele passa a ser de confiança mútua, de transparência da alma, que é muito diferente de transparência de números, de relatórios, né? E isso praticado no período semanal, é que nem terapia. Não adianta ficar 3 horas sentado uma vez por mês e achar que isso tem efeito. É que nem comer 5 quilos de feijoada e falar, não preciso almoçar o resto do mês, né? Então, é período semanal recomendado, sempre no dia da semana e no horário sempre igual, para criar aquela memória, cultura de que, quinta-feira, 7 horas da manhã, a gente tem estudo.
Pode ser 7 horas da noite, pode ser meio-dia, horário não importa, mas o dia e a hora escolhida por sua empresa sempre é bom cumprir o horário. Lembrando que a reunião é mais importante do que a pessoa. Não pode a pessoa falar assim, hoje eu não vou poder, então vou jogar a reunião para amanhã. Não pode. A reunião acontece. Se a pessoa não pode participar, fica para a próxima, né? Isso é um breve resumo para ver se a gente consegue responder essa pergunta: para que estudar a filosofia? Na medida em que o ambiente de trabalho melhora, né, os refugos, os defeitos, os problemas do ambiente vão melhorando, o processo interno começa a fluir, porque a vibração da alma das pessoas no ambiente, ele se alinha com a vibração do universo, portanto, o resultado começa também a se alinhar. Seu negócio só experimentando. As empresas que têm essa experiência mal conseguem explicar nas palavras, né? Mas algumas que estudam já há décadas, ele diz assim, apesar da crise, eu não sei por que está faturando tanto, não sei o que eu faço com tanto dinheiro. É o sonho de todo mundo, né? Lógico que, pela nossa parte, não é a garantia de que, olha, se você estudar filosofia, tua empresa vai faturar tanto que não vai saber o que fazer com o dinheiro. Ninguém vai poder garantir um negócio desse, é claro. Vai depender de uma série de fatores. Então, a gente não garante isso. Mas, Inamorição falava que quem seguiu à risca a recomendação dele jamais ficou numa situação ruim. Alguns avisos aqui. Normalmente, durante a apresentação, pedimos que mantenha o microfone fechado para não haver interferência, a não ser que a pessoa tenha muita segurança de que está no ambiente favorável, né? O cachorro começa a latir no fundo, a pessoa dá uns berros lá, então o microfone fechado. Eu sou o Paulo Seiji, junto com o seu Minoru Takano, somos os coordenadores voluntários das reuniões virtuais de estudo de filosofia em português do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, a antiga Seiwajo, representado aqui pelo seu Katsuhide Itagaki. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, acessando das mais diferentes localidades do Brasil. Para maiores informações sobre como implantar filosofia na empresa, como formar grupo de estudo e etc., até sobre os livros do Kazuo Inamori, pode entrar em contato pelo e-mail imbraf.p@gmail.com. Imbraf com N, né? .p@gmail.com. Na gravação eu coloco ele escrito embaixo. Ok? Então, vamos ao tema de hoje, né? Que é valorize mais a experiência do que o conhecimento. Eu estava assistindo Carnaval, a Semana do Carnaval, né? E eu fico assombrado com a seriedade com que os brasileiros participam, organizam aquele evento, que é um negócio nacional, até internacional, né? Fiquei pensando assim, nossa, aí é se, né? Se todos os brasileiros levassem com aquela paixão, aquela seriedade o trabalho dele, o Brasil seria um país limpo, produtivo, riquíssimo. Eu acho que suplantaria Europa, Estados Unidos, né? Acho que o brasileiro, o Amaury entrando aí. Bom dia, Amaury. O brasileiro tem os políticos, né? Tem o lado ruim que eu acho que acaba balizando, mas olha, e esse carnaval não tem nada de teoria, eu acho. Deve ter engenheiro, etc., mas é experiência pura. Experiência pura. É uma coisa inacreditável. Quando entrevista qualquer pessoa que entra lá na pista, lá, tá chorando, tá de emoção à flor da pele. Como que aquilo acontece, né? Como que aquilo mexe? É uma paixão, realmente, um negócio assim, fora do comum. Não sei se serve de comparação, mas eu acho que quando fala que a gente deve aprender com o corpo aquilo que a nossa mente sabe, acho que carnaval acho que é um bom exemplo, estudar ele. Muito bom. Então, eu vou compartilhar o vídeo para a gente assistir sobre o que o Inamori fala sobre valorizar mais a experiência do que o conhecimento. Então, aqui no share screen.
valorizar a experiência mais do que o conhecimento. Significa que a experiência adquirida é mais importante que o conhecimento obtido por meio de livros ou por outras pessoas. Nesse tema eu escrevi assim: há uma grande diferença entre conhecer e saber fazer. Isso pode ser observado também no fator de encolhimento, previsto no processo de queima de cerâmica. Por mais que sigamos à risca as instruções constantes nos livros e em demais bibliografias, é comum obtermos resultados diferentes a cada processo. Isso porque os conhecimentos e as teorias que encontramos nos livros não prevêem os fenômenos que realmente ocorrem durante os processos. Portanto, o verdadeiro só se obtém com os conhecimentos embasados nas experiências. Este preceito vale tanto para os departamentos comerciais como para os administrativos. Somente com a experiência pode-se dar vida ao conhecimento ou às teorias existentes. Temos vários exemplos para os senhores explicarem na sua empresa. Eu tentarei explicá-los por meio dos ensaios. Supomos que iremos misturar alguns tipos de matérias-primas, obedecendo a uma determinada proporção, até que elas fiquem homogêneas. Em seguida, moldaremos e queimaremos em forno de alta temperatura. Mesmo que sigamos fielmente o que consta no livro ou em teorias existentes, tanto no que se refere às matérias-primas, à proporção de mistura, à moldagem e à temperatura, não se consegue obter exatamente o que está escrito. Vamos então tomar como exemplo o processo de mistura. O produto final diverge conforme o ponto de mistura. Quando se trata de matéria gasosa ou líquida, ambas misturam-se uniformemente de acordo com o tamanho da sua molécula, o que não ocorre no caso dos corpos sólidos. Eles apresentam uma mistura imperfeita. Assim, embora no livro estejam mencionadas as proporções dos materiais, não consta até que ponto estes devem ser misturados. O mesmo pode-se dizer quanto à moldagem, um processo que se molda a pó por prensagem. O grau de compactação dos materiais em pó determina a natureza do produto após a queima. Com relação a esse processo, no livro pede-se tão somente molde um material, sem citar a que pressão deve ser moldada. Em suma, não se consegue obter o produto com as propriedades desejadas somente com a mistura e moldagem dos materiais. Falaremos então da etapa de queima. Se colocarmos a peça moldada diretamente no forno com a temperatura indicada no livro, esta irá rachar em pedaços. De início, deve-se colocar ao forno com temperatura baixa e elevar gradativamente. A velocidade para aumentar essa temperatura, assim como de quantos em quantos graus, não consta nos livros. Isso deve ser adquirido pela experiência, raciocinando por si só. Aqueles que cursaram em escolas de nível superior devem conhecer tudo o que consta nos livros. Dirão: esta cerâmica obtém-se misturando tais materiais e queimando a peça moldada a tantos graus. Contudo, conhecer e saber fazer são coisas distintas. Quando um administrador de empresa deseja ingressar em um ramo diferente de sua especialização, acredito que procura um consultor especializado nesse novo ramo. Mesmo nesse caso, deve saber distinguir o que o especialista fala por conhecimento daquilo que explana pela sua própria experiência, que equivale ao caso que acabei de citar, de que uma pessoa inexperiente no ramo da cerâmica será incapaz de produzir algo para o qual se aplica essa técnica. Em suma, não se deve considerar igual o que se conhece e o que se sabe fazer. Mesmo na área de marketing, o indivíduo formado nessa área explana maravilhosamente sobre a teoria da logística e me diz: presidente, esse problema deve se resolver desta maneira. Eu, que nunca estudei isso na vida, fico impressionado, mas quando lhe peço para ele mesmo colocar em prática, não consegue. Como um indivíduo que nunca fez uma venda na sua vida, que sequer sabe o que é ser humilde diante das pessoas, conseguirá vender somente através da teoria. É impossível. Hoje em dia, todos têm muitos conhecimentos e se acham capazes de executar tudo, o que, porém, não passa de ilusão. É preciso fazer com que esses indivíduos comprovem a sua teoria através de práticas. Deve-se propor o seguinte: já que você diz que, seguindo esse método, consegue-se vender o produto, então comprove na prática. Se desta maneira eles adquirirem as experiências que comprovem as suas teorias, tornar-se-ão invencíveis. Isso também se aplica quando solicitamos algum know-how de gestão aos consultores.
Deve-se, em primeiro lugar, verificar se tem experiência, pois um consultor sem experiência não faz sentido. Todos os senhores que aqui estão, pelas suas experiências em gestão empresarial, são muito mais graduados do que aqueles que falam somente através de teorias. Não há nada mais estúpido do que pagar por uma consultoria baseada apenas na teoria. Para uma consultoria, é preciso escolher quem tem experiência, quem já exerceu a função, e não aquele que apresenta maravilhosas teorias, porque acho benéfico ouvir pessoas experientes. Hoje, termino por aqui. Esse vídeo tem 5 minutos. Aos comentários dos participantes. Vou começar aqui. Tem um trecho que ele fala aqui. De início, deve-se colocar ao forno com temperatura baixa e elevar gradativamente. Ele diz que isso não está escrito na teoria, né? Não está escrito no livro. E no livro fala assim, ó, aquece o forno lá e taca lá dentro que dá certo. Só que ele fala, se fizer isso daí, o material racha tudo. Eu acho que isso daí é muito parecido com o sabor do feijão, né? O feijão, quando temperado pela avó, com seus 60, 70 anos de idade, tem um gosto que você não consegue explicar. Se você pede a receita, ela dá a receita, mas não sabe a mesma coisa. Aí eu percebi o seguinte, que o feijão da minha esposa também tá ficando assim, que nem o da mãe dela, né? Aí eu percebi que recentemente eu fiz 30 e tantos anos de casado. Quer dizer, foi o tempo necessário para ela converter aquela teoria em prática, né? A empresa não pode esperar 30 anos para acertar um tempero, eu acho. Mas o que tá falando aqui é de que aprender rapidamente, e quando fala, ó, é só tacar no forno, tem que aprender, né? Que, opa, não é assim. Então, como é que tem que fazer? Ah, então ele tem que entrar numa temperatura e depois ir aumentando a temperatura, e ainda ele fala aqui, tem que aumentar tantos graus em tantos minutos até alcançar. Como é que vai aprender isso? Deve apanhar aí no começo, né? Então, realmente, a experiência, que é a teoria praticada através do corpo, né? A única forma de a gente aprender é expressando através do corpo físico, com as mãos, com a garganta, com todo o ser. Muito bem. Então, eu queria passar, então, a palavra para o seu Takano, iniciar o comentário do tema de hoje. Seu Takano, por favor. Bom dia para todos. Bom dia. Esse tema parece simples, né? Inclusive, a exposição do Dr. Inamori é de 5 minutos, quer dizer, bem resumido. Mas acho que tem uma abrangência que a gente realmente só vivendo o dia a dia e que a gente percebe a importância dessa colocação do seu Inamori. Eu tenho algum conhecimento, vou dizer, vivência, digamos, né? De que tem gente muito boa de conversa, trabalha como consultor na empresa, em várias empresas, mas, no fundo, a minha decepção em alguns casos era realmente isso. São bons na, na palestra, são bons na expressão, sabe expressar-se bem, mas nunca teve experiência, digamos, a prática, né, dessa teoria, dos bons livros que ele lê, né, tudo isso. Então, tem essa abrangência, eu acho que nós precisamos, como empresário, cuidar bem dessa parte de valorizar a experiência. Em nenhum momento seu namoro despreza conhecimento, né? Conhecimento teórico, leitura, participar de eventos, tudo mais, acho que isso não pode ser desprezado, mas a importância de como fazer, ter essa experiência. Paulo, meu comentário se resume nisso só. Obrigado para todos pela atenção. Obrigado, seu Takano. Em seguida, vamos para o seu Itagaki.
Itagaki-san, por favor. Bom, bom dia para todos. Totalmente concordo com Takano-san. Sem dúvida nenhuma, teoria, conhecimento é ponto de partida, é muito importante. Uma coisa bem essencial. Mas o senhor Inamori está falando que não somente de teoria, né? A experiência é muito importante também. Teoria é uma trilho, né? É uma orientação para nós, mas teoria em si não abrange sentimento de pessoa que pratica esse negócio. Nós não somos, estamos aprendendo teoria, mas não somos robôs. Tem várias pessoas que interpretam diferentes maneiras, maneira de pensamento de cada pessoa diferentes. Então, experiência não é uma coisa estética, parado, né? Que a experiência é uma coisa que é para mim, uma sequência de erros humanos, sequência de correções de pessoas que praticam essa teoria. Então, experiência é uma fruto de todos esses procedimentos do passado de cada pessoa. Por isso, a experiência ficaria mais viva, mais flexível, e inclusive, teoria é uma coisa teimosa, né? Teoria em si não gostaria de ser mexido por ninguém. Queria sempre ficar assim. Mas experiência é contrário, sempre procura melhorando, sempre procura aperfeiçoando esses trabalhos que cada um executa. Então, por isso, eu sempre fazendo update, né? Atualizando. Sim? A experiência é muito importante. Agora, sempre eu penso, né, que, não sei se o senhor se lembra, que talvez 12, 15 anos atrás, eu não lembro exatamente, mas Getúlio Vargas, né, aquela fundação, não, faculdade muito famosa no Brasil, na administração. E teve uma época que ficou muito mal financeiramente, quase beira de falência essa faculdade. Getúlio Vargas, para mim, uma faculdade famosa no Brasil. Mas por que aconteceu isso? Tendo vários professores de renome de administração. Ele não está conseguindo administrar direitinho a faculdade. Por quê? Essa é a minha dúvida. É por isso que, outro exemplo, quando eu vejo no YouTube a receita de culinário, quando minha mulher viaja para o Japão, eu tenho que cozinhar 2 meses, 3 meses. Aí, quando eu vejo na YouTube, nossa, bem fácil, né? Facílimo, facílimo. Aí eu volto para a cozinha e começo a fazer de acordo com a receita direitinho, anotando. Mas olha, Fantástico. quando vejo assim, totalmente prato que não conheço, ninguém nunca comi, vi aquele prato, sabe? Aí que está na experiência é extremamente importante, sabe? Isso é a minha opinião. Obrigado, seu Itagaki. Essa sequência de erros, fruto de erros acumulados que o seu Itagaki mencionou, eu sempre reparo na qualidade da novela da Globo. Os atores na Globo, eles conseguem trabalhar de um jeito em que os outros canais não conseguem ainda copiar. Embora os atores da Globo saiam e vai sendo contratado por outros canais. Eu fico assistindo um pedaço aqui, outro aqui, mas o que é a diferença, né? Qual que é a diferença? Uma deve ser o nível de exigência do seu diretor, mas essa sequência de erros, fruto de erros acumulados, erros e acertos, eles conseguiram alcançar ao longo de quantos anos que tem a novela da Rede Globo? São décadas, né? Chegar num nível em que parece assim, só eles conseguem fazer nesse nível. Essa é a experiência expressado, né? A forma como eles trabalham é alguma coisa assim admirável. Porque quando a gente vê o outro tentando copiar, mas com uma qualidade sofrível, você fala, nossa,
Mas que atuação esquisito isso, né? Mas se os outros também, se insistir durante décadas, não sei se é décadas, se insistir no caminho certo, um dia alcança esse nível de excelência, né? Ok. Em seguida, aqui eu estou vendo a dona Fumiko Yoneta. Vamos a algum comentário? Com relação a essa de experiência, eu tenho também, eu estava lembrando o fato de quando eu pedi uma receita para minha avó de fazer tofu. Já faz muito tempo, eu era recém-casada, e a minha avó fazia um tofu maravilhoso em casa. Oh. Aí eu pedi a receita e fiz igualzinho. Saiu uma sola de sapato, sabe? Aí eu perguntei para ela por que que ficou assim, não ficou igual a dela, porque se eu medir direitinho, né, a quantidade. Aí ela disse, não, é que na hora de colocar o sal amargo, você tem que ir bem devagar até saber o ponto. Que É ponto. esse ponto que eu não sabia. É. Eu joguei tudo e só misturei. E realmente, com o tempo, a gente vai adquirindo. Se você quer um tofu mais duro ou mais suave, né? Aí você vai medindo pela quantidade de sal amargo. Aí outro dia eu estava assistindo o a NHK, sobre uma fábrica de tofu. Além disso, diz que eles vê a temperatura, a umidade do dia para calcular o nigari, que seria o sal amargo. Eu Oh. acho que isso é só com a experiência, não é só com a teoria, né? Então, essa experiência eu lembrei quando ouvi a palestra do senhor Inamori. Então, seria isso. Ai, muito obrigado, dona Fumiko. Esse do tofu, meio parecido também com aquela peça que o Inamori-san começava a fabricar no começo da Kyocera, né? A peça de tubo lá da televisão, que ele diz que ele quebrava, rompia com facilidade e não sabia explicar por que que acontecia isso. E fala que depois de anos, muitos anos de produção, 100% dessa mesma peça saía sem problema. E aí perguntaram, o que que vocês fizeram? O que que... E a administração simplesmente não conseguia explicar. Eu não sei direito, eu não sei o que que aconteceu, o que que faz a diferença. Eu só sei que aí ele explica, né? Criança, quando começa a andar, ele tropeça, né? Quando está criança. E ele fala que essa instabilidade é a mesma coisa em seres vivos, vegetais e materiais, né? Isso que eu achei esquisito no começo. Mas a relação que acho que é a vibração energética entre o operário que trabalha com o maquinário e os materiais, com o passar do tempo, a vibração ele vai se harmonizando e chega uma hora que as peças começam a cooperar também. E isso deve ser verdade, porque quando a gente pega uma planta e fica xingando ele todos os dias, ele murcha e morre, né? Agora, se ficar, tem experiência que coloca duas plantas nas mesmas condições, né? E uma experiência de 30 dias. Todo dia, quando chega, numa planta você xinga, na outra planta você elogia, fala de coisa boa. A diferença depois de 30 dias, coitado, uma planta praticamente morre, o outro ele fica bonito, né? Então, né, o animal, vegetal e material recebe essa vibração, sei lá, como é que pode chamar, né? E em questão de experiência, o senhor Inamori conta na filosofia, dentro do livro, que quando ele começou a cerâmica fina, colocava no forno, ele empenava tudo. E É. ele ficava olhando daquele visor, né, para verificar, que dava vontade de botar a mão para não empenar. Então, eu acho que essas são as experiências, até que isso também, acho que no início, toda fornada, praticamente ele perdia. E depois vai ajustando, conforme né, com a experiência, conseguiu
ter uma fornada 100% bons, né? Sem defeitos. Eu acho que é isso a experiência. Tem teorias que não conseguem cobrir, né, essa parte da experiência. Ok. Vamos lá. A próxima aí, Noam Seik. Como é que você está? Vamos a. Como é que está o Ô, teu bom grupo lá dia. de estudo? Bom dia, de Tá Brasília. indo, hein? Toda semana a gente faz, eu Toda e meu semana. gerente. Pois é. Esse tema me lembra bastante a questão da liderança, sabe? Esse ano a gente está completando 10 anos, né, de empresa. Mas quando eu comecei, tinha 16 anos. Aí eu entrei, hoje Hum, vai fazer 25, né? Então, no início, eu pensava bastante que liderança era algo fácil, fácil não, né? Mas algo que você aprendia ali, não tão difícil, né? O que eu vejo hoje em dia é que bons líderes, na verdade, são aqueles que erraram bastante junto com outras pessoas, né? Com a equipe. E aí, o acúmulo de pequenos erros ou grandes erros também, e também acertos, aí faz um bom líder, né? No detalhe que vai criando a sua própria característica de liderança, se você consegue executar bem ou não as coisas, e entendendo um pouquinho o ser humano, com cada experiência dessa, você consegue, se tornar um bom gestor ou um bom líder, né? Mas só através desse acúmulo de anos que você começa a ter mais noção sobre isso, né? Não somente com livro ou com vídeos, né? Eu acho que é um acúmulo também disso, desses conhecimentos, mas a prática é que hoje em dia eu vejo que é um diferencial para bons gestores, né? Bons líderes. Mais experiência do que o conhecimento ali teórico, né? E é engraçado que nem o Itagaki-san falou, né? Na faculdade eu estudei bastante administração, só que muitos professores que dão aulas de administração muitas vezes não lideraram equipes, né? E aí é interessante como você tem que enxergar as coisas com seus próprios olhos. Às vezes ele acadêmico, com certeza me agregou bastante, mas ter uma perspectiva que as experiências constroem bastante também, faz você olhar de uma forma mais completa, né? As coisas. Acho que essa é a minha contribuição. ok, Noam. Obrigado. A gente busca conhecimentos novos na teoria e corre para testar na prática, né? E aí vai errando e vai aprendendo, porque só a prática sem a teoria, ele vai, só que demora, né? Então, a teoria, eu acho que ajuda muito a encurtar, até porque, por que que eu vou perder tempo nas coisas que os outros já erraram, né? Então, só que só a teoria, a nossa mente acha que sabe, e sabe, né? Só que o nosso corpo não corresponde. Essa é a experiência, né? A Mauri, da MNS, de Pilar do Sul, Mauri Vieira. Cadê você? Ah, tá aí. Acho que o que eu podia falar sobre da filosofia desse mês aqui, valorizar mais a experiência do que o conhecimento, é isso que vocês comentaram em relação o ponto de equilíbrio é a essência, né? De realmente ter realmente essa parte da prática e também ter a teoria. Vocês comentaram também em relação a Kyocera, em relação ao quanto ele teve que suar a camisa ou se reinventar lá no comecinho para dominar o procedimento da cerâmica, mas as gerações após dele, tipo o funcionário, o gerente lá, após ele dominar a cerâmica, eles não precisaram sofrer igual ele sofreu. Por quê? Porque ele escreveu o procedimento lá, descreveu como que tinha que ser e passou essa experiência para os demais. Os outros que sucederam a ele, né, nesse trabalho de manual com cerâmica fina, cerâmica de alta tecnologia, partiram do conhecimento através da experiência que ele escreveu, né? Então, ficou mais fácil a segunda fornada, posso dizer assim, né? E a gente também vê nesse caso também, nós aqui em relação à MNS, o quanto é complexo a gente tentar fazer sozinho, só
pensando em experiência, através de experiência, sem buscar um conhecimento também. A gente deixa bem claro também essa parte da filosofia. A gente está estudando há 20 anos e a gente vê que a partir do momento que você tá estudando, fica começando a ter mais insights, né? E fica mais claro de saber fazer. E se a gente quiser fazer sozinho, né? Batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, até consegue, mas é limitado. Eu poderia colocar assim, uma visão de histórico, né? A perspectiva lá do Alexandre Grande, né? O pai dele lá com toda a força lá conseguiu conquistar a Grécia. Daí o Alexandre Grande, a partir da toda o conhecimento que ele adquiriu com Aristóteles, né, que foi o mentor dele, ele conseguiu dominar o mundo conhecido da época dele. Então, ele conseguiu pegar a experiência do pai e o conhecimento do Aristóteles e conseguiu montar um império, né, um maior dentro do contexto do que era possível das limitações que ele tinha lá. Então, acho que realmente essa visão de trabalhar os dois é a essência. A gente coloca hoje também outro exemplo, por exemplo, a gente pode colocar que seria jogar bola, né? Se eu ler um livro de como jogar bola, eu vou lá e vou tropeçar na bola, né? Certo. Mas se eu começar a jogar bola desde os 6 anos e tiver um ótimo tutor, colocando a, a, a perspectiva de uma mecânica corporal correta, uma abordagem de tempo e espaço, relacionamento, posicionamento de campo, até essa parte teórica de conhecimento anteriores, você pode se tornar de um ótimo jogador de futebol para um craque ou uma pessoa em destaque. Então, acho que também ter o ato de ter uma experiência é fundamental para ter o sucesso, mas na hora que a gente coloca as pitadas de conhecimento e consegue equilibrar isso, os dois, é o que realmente traz o sucesso na visão do longo prazo. Acho que é isso que eu posso falar aí. Ok, Amaury. Obrigado pela participação aí. Em seguida aqui, o Marcelo quer falar alguma coisa, Marcelo? Não é obrigado, tá? Por favor, fique à Tá. vontade. Só fazer um comentário que muita gente se lamenta porque errou, porque fez alguma coisa que é de uma forma contrária, mas o que eu falo é o seguinte: o erro faz parte do acerto. Então, em vez de você se lamentar porque errou, olha para ele e você vai ver que não foi um erro, foi um aprendizado. Então, eu gosto de falar que quando eu erro alguma coisa, não é um erro, não. Eu estou aprendendo para conseguir acertar. Depende de como a gente olha as coisas que acontecem com a gente. Ou a gente para e fica se lamentando, ou a gente olha de uma perspectiva diferente e fala assim, não, eu não vou fazer isso dessa mesma forma, vou fazer de outra. E aí fica mais leve, e a dor fica menor se a gente aprender com isso e não se lamentar. Ok, obrigado. Daniel, alguma coisa hoje? Tá com cara de o pensador, Daniel. Mas toda reunião, ela é fica como uma esponja, né? Assim, processando, né? Eu acho muito oportuno o tema de hoje, né? Valorize mais a experiência que o conhecimento, porque é justamente, eu acho que é a época que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma época que as instituições, as pessoas tomaram uma decisão de ir por um caminho, né? De inflacionar, né, o que representa o conhecimento, que são os títulos, né? Então você vê aí um monte de gente aí com título de especialista, mestre, doutor, com menos de 30 anos. No contexto da nossa sociedade, ela automaticamente ganha alguma notoriedade. E aí quando você, fala para ela assim, isso aqui é uma banana, isso é uma laranja. Ela às vezes acha que a laranja é uma banana. E isso, eu não sei se eu me fiz entender. A outra parte que eu penso, assim, eu tive uma experiência pessoal na faculdade, isso 2001 mais ou menos, que eu comprei um livro que ele era a quarta edição em inglês. E o meu nível de inglês naquela época, quando eu vi o livro, era um livro de botânica, mas ele tinha a parte de fisiologia vegetal, morfologia vegetal e sistemática. É o Raven, né?
E aí eu estava com aquele livro, estava feliz da vida, né? É uma série de livros muito interessantes. Cada edição tem a capa tem como capa uma pintura do Van Gogh, né? Então é um livro muito interessante, assim. Só que eu vi que aquela quarta edição em inglês para mim, ela não seria tão útil naquele contexto da minha vida, porque o meu inglês ele não era suficiente para eu absorver aquilo. E aí eu encontrei com um doutorando. E aí eu falei para ele, assim, uma pessoa um cara brilhante, um curitibano brilhante ele, e ele tinha um livro que ele era a terceira edição. E aí ele falou assim, vamos trocar então. E ele sentiu que estava fazendo um excelente negócio, e ele estava fazendo um excelente negócio, e me passou o dele, em português. E não teve um negócio melhor que eu fiz na vida, assim. Por quê? Porque aquele livro acompanhava ele há pelo menos uns 7 anos. E a coisa que é mais interessante você ver é o livro de uma pessoa com os comentários que ela faz. Bibliotecário odeia isso, né? Que rabisque livro. Mas uma coisa muito interessante é você ver um livro com os comentários de quem o leu, né? Então, eu vi todo o processo de aprendizado daquele rapaz nas páginas do livro. Como que ele aprendeu botânica e como, de alguma forma, aquilo contribuiu para ele chegar ao doutorado em botânica. E eu tenho esse livro até hoje, eu encadernei depois, e o livro ficou novo, assim. Infelizmente, a gente está vivendo esse momento, assim, né? Voltando ao ponto anterior. A gente está vivendo um momento que houve um inflacionamento, né? Houve uma facilitação na concessão de títulos, e aí isso, né, faz com que todos nós experimentemos, como o senhor Takano comentou, aquela frustração de, às vezes, né, pelo que eu entendi que ele falou, né, de você conhecer uma pessoa que você pressupõe que tem determinadas habilidades e, na verdade, é só uma casca. E aí eu tiro também, né? Você pega no livro do Inamori, você olha assim, né? Todo o processo dele de chegar na perfeição na fabricação da cerâmica para qualquer finalidade, né? É igual a história do Edison, né? Foram centenas de formas de tentativas para se chegar a uma que funcionasse. Isso geralmente você não vai achar em livro nenhum. Eu acho que a gente nunca vai achar em livro nenhum como a gente fazer a coisa, a gente faz em um vídeo do YouTube. Eu estava observando, né, que o senhor Itagaki estava comentando da questão de ver o vídeo do YouTube para fazer uma receita, né? Eu teve uma época que eu estava tentando fazer um bagel e eu assisti vários vídeos assim e todas as minhas tentativas foram horríveis depois, que é um pão que você joga na água, aí você cozinha a massa, depois tem que jogar no gelo, depois você joga no forno. A questão no final, para resumir, é o relacionamento, é você conseguir, porque não vai estar em registro nenhum, Você vai ter que ter a confiança da pessoa te passar realmente a essência que faz a coisa dar certo e acontecer. É isso que eu percebo, assim. Ok, Daniel. Obrigado pela sua contribuição. Bom, agora são 9h54. Deixa eu ver. A dona Yasco ou o Jorge tem algum comentário por parte da Tecim? Se não tiver, Bom passamos dia, senhores. ao Eu Jorge. vou, faz tempo que eu não faço meus comentários aqui, mas Vai lá. esse tema é um tema muito interessante, seu Paulo. Valorize mais a experiência do que o conhecimento, né? Então, a experiência realmente ela conta muito ponto. E hoje aqui na Tecim, para falar a verdade, a gente está dando mais valor aos experientes, aos cabelo branco, do que aos jovens, né? Mas por causa da experiência também. Porém, uma coisa que eu tenho cobrado muito, que a gente preza muito aqui, assim, hoje em dia está na moda serviço de consultoria, todo mundo quer virar consultor. Ah, eu aposentei, não estou trabalhando mais na indústria, eu vou virar um consultor. Legal.
Só que Inamori-san, ele fala que é preciso que o indivíduo comprove a sua teoria através de práticas, né? Então, muita gente hoje, como consultor, ele se apresenta a uma empresa e vende o seu currículo, sabe? É o que muitos fazem hoje. Só que na prática não consegue comprovar nenhum case de sucesso, né? Então é assim, para ser um consultor hoje dentro da empresa, realmente a gente tem que comprovar na prática a nossa experiência, o nosso conhecimento e a nossa capacidade, tá? É isso que eu tinha a dizer, tá bom? Muito Certo. obrigado. Vai. Obrigado, Jorge. É o que o Inamori-san fala aqui, jogar dinheiro fora é É, pagar um especialista que diz especialista em conhecimento, mas não em experiência, né? Ele não gera ele fala resultado que para a empresa. isso é uma estupidez, né? Você pagar um salário para uma pessoa que não vai te dar o resultado que você espera. É isso aí. Recentemente apareceu no noticiário de novo o avião da Boeing que arrancou a porta durante o voo, né? Aquele caso é o caso de como que se destrói a experiência acumulada em décadas. A Boeing sempre foi uma companhia respeitável, admirado e seguro, né? E um dos trunfos da Boeing era que ele tinha um botãozinho que no momento crítico ele desligava o botão, desligava o automático e o piloto pegava no comando, no cabresto. E isso era um diferencial porque no momento crucial era o braço, a experiência do piloto que fazia a diferença. Enquanto isso, a Airbus, ele foi automatizando, 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 e chegou uma hora que a aeronave podia atravessar continentes sem praticamente a interferência do piloto. Então, a Boeing tinha essa vantagem competitiva, digamos assim, só que na década de 90, a Boeing se incorporou à McDonnell Douglas, né? E aí, a partir daí, um desastre atrás do outro. A cultura que tinha dos engenheiros, da produção, sobre a qualidade, sobre a segurança, ele foi sendo substituído pelos resultados trimestrais das ações. Chegou a ponto de o presidente da empresa colocar no programa de treinamento, de, sei lá, de divulgação, a variação do preço das ações, variação trimestral ou diária, sei lá, do valor das ações, praticamente obrigando todos os funcionários a saber a que preço estava cotado a ação da Boeing no mercado. Não sei por que a Boeing caiu nessa conversa fiada de juntar uma empresa com a outra, não tem problema, mas de entregar o comando na mão da empresa absorvida e este, por sua vez, cometendo erro atrás de erro e continuou a ponto de chegar, a ponto que chegou isso daí, aquele avião de 737 que caiu lá em Etiópia, né? Etiópia, lá na Ásia, lá dois acidentes num curto espaço de tempo. Isso tudo aí tem um documentário na Netflix, é impressionante. O nome do título é Queda Livre. E a queda livre, doloroso assistir uma companhia tão bem posicionada no mercado, ele perder essa posição. E eu falo, você acha que o engenheiro não sabia que precisava apertar parafuso para aquele buraco lá para ser tampado com onde que estava a porta, né? E dizem que não só não tinha parafuso, mas acharam uma chave inglesa dentro, né? Daquela aeronave. Esquecido pelos mecânicos, para quem trabalha na montagem. Então, isso não foi esquecido, isso é um protesto, né? Ele foi deixado lá dentro. O parafuso também. É a parte da experiência que está gritando e a administração não está escutando. E olha, então, quem viaja bastante, hoje a Airbus está mais seguro do que a Boeing, viu? Hoje, seu Eurocouto não falou, né? Apesar de estar 10 horas. Seu Euro? Bom dia a todos. Bom dia. Serei breve, como sempre. Agradeço os comentários dos meus colegas deste grupo. Hoje foi muito rentável, não que os outros dias não sejam, não tenham sido,
mas achei que hoje foi muito compensador, principalmente porque a exposição do seu Inamori provocou todos esses comentários muito construtivos, né? O que eu observei na vida, já que sou uma pessoa de 60 anos, é que experiência, conjugada com uma boa dose de atenção e observação, leva ao conhecimento. E, por sua vez, o conhecimento leva a novas experiências e novas observações. Então, no meu ponto de vista, é um conjunto mesmo, há um equilíbrio entre essas coisas meio que natural. Naturalmente, experiência e conhecimento parece que se conjugam, parece que se falam na mesma língua, né? Então, não dá para abandonar a experiência e ficar com a teoria, em hipótese alguma. E também não dá para ficar com a teoria simplesmente tentando aplicar numa experiência forçada. A experiência é com a vida mesmo. Tem que viver a vida. É esse que é o meu comentário. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ok, obrigado. É a dupla experiência e conhecimento, um apoiando o outro e crescendo, né? Quem estava comentando, acho que é o Noah estava comentando lá, mas eu lembro de um documentário que acho que eu vi, como as crianças hoje estão desconhecendo o campo, né? Então, diz que levaram um grupo de crianças para visitar hotel fazenda, e viu a criação de galinhas. Aí uma das crianças disse que falou assim, olha o quinora aí andando. Então, olha aonde está o conhecimento, né? Já foi falado lá que teve criança que perguntou se o frango dava em árvore. Ele é que nem banana, assim, né? Então, nós estamos o quê? Diante de uma, não sei se é geração do desconhecimento, com menos de 30 anos de idade pode virar um PhD hoje, né? Mas corre o risco de sair um PhD que pode achar que frango dá em árvore. Ou então caldo quinor está andando entre as galinhas. A gente dá risada, mas... e dá risada porque é engraçado essa situação, mas... Você imagina se o comandante do avião que você está viajando, né? Ele acha que galinha dá em árvore. Você imagina se esse for o conhecimento dele, né? Ok. O Daniel está mandando aqui um link É, aqui, depois eu compartilho lá. O que é? Paulo, eu queria esse link que eu compartilhei com você, com todos. Eu acho que é uma síntese muito interessante sobre o que está acontecendo no mundo hoje. É uma é um autor, né? Ele é um investidor americano, é um senhor. Ele fala muito sobre troca de poderes, assim, entre os impérios. Então ele começa falando sobre os holandeses, depois fala sobre os ingleses, os americanos e fala sobre a questão dos chineses. E eu estou colocando isso porque, assim, há um tempo atrás, quando eu estava escrevendo aí um trabalho, e eu recorri inclusive a você, né, para me dar as suas sugestões, eu observei que em vários países ali no Sudeste Asiático e na China, a filosofia Minamori está crescendo muito, né? É, principalmente entre os chineses, né? E um dia eu gostaria de conversar sobre isso, né? Com algum, particularmente, pessoalmente, né? Eu espero que a gente um dia tenha uma oportunidade presencial para conversar sobre essas questões, né? Num ambiente assim mais relaxado, assim, com um pouco mais de tempo. Verdade. Estamos em São Paulo aqui, uma hora a gente toma um café aí, né? São 10h06 agora, então vamos encerrando a nossa reunião de hoje. Essas opiniões, assim, expressadas de uma forma tranquila, parece que não leva a lugar nenhum, não sei, né? É que o grupo é heterogêneo, mas isso dentro de uma organização, a opinião de cada um, ter espaço para opinar, ele faz muita diferença no ambiente. E uma coisa que eu aprendi com o seu Iano, ele fala assim, pega o trecho do livro que está estudando, pega uma palavra, uma frase, né? E fala o que você sentiu daquilo no tempo de 2 a 3 minutos.
Porque pegar e falar assim, olha, você pode falar à vontade, ficar falando 10 minutos, a pessoa não está aprendendo, porque ele só está soltando as coisas, né? Mas ter essa incumbência de, na frente das pessoas, resumir em 2 minutos, nossa, aquilo cria um exercício na mente que é muito interessante. Que é diferente de 10 segundos. Alguém fala assim, babá, é isso. E a pessoa não falou também, não estruturou, né? Estruturar o pensamento para expressar o que sente é difícil, né? Que é diferente de você definir um substantivo. Você falar de sentimento, é diferente. Então, isso acumulado semanalmente, 50 vezes por ano, ao longo de 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele vai formando um ser humano diferente a cada dia, melhor a cada dia, né? Paulo, Vamos lá, então. Paulo, Oi? só para complementar aí, pesquisando aqui, deu uma olhadinha. O Eurocouto tem um artigo legal no LinkedIn lá que ele publicou um tempo atrás sobre essa parte lá na educação na Suécia, né, que está reduzindo a digitalização, que as crianças estão evoluindo mais na teoria do que na prática, né, tanto da escrita como da leitura e tal, e quanto que ele está sendo negativo para a educação deles lá, essa parte de excesso de digitalização e pouca experimentação, né? Acho que é um artigo legal também. Eurocouto. Manda para mim, que eu coloco no grupo. Mando sim. Eu publiquei na página do LinkedIn, onde eu tenho uma conta. Tá. Eu vou mandar o link para você, Paulo, depois você divulga, por gentileza. Divulga no grupo. Ok. Aí, Obrigado. coisa interessante é sempre bom, né? Obrigado. Muito bem, então a nossa próxima reunião, a 39ª, né, vai ser no dia 16 de março, terceiro sábado, 9 horas no mesmo horário. O tema, então, será sempre executar um trabalho com muita criatividade. A página 174 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados. E com isso termina o capítulo Realizar o Melhor Trabalho. Aí, a partir de abril, a gente entra em outro capítulo na sequência do mesmo livro, né? Então, muito obrigado pela atenção de todos, a participação. Estamos encerrando a nossa 38ª reunião virtual de estudo de filosofia. Muito obrigado a cada um de vocês. A dona Martina Ayako, se puder passar para a gente depois a empresa, a cidade onde está participando, por favor, esteja à vontade lá no grupo lá do WhatsApp. Ok, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Paulo César, o Marcelo. Tchau. Obrigado. Sofia. Obrigado a todos, bom dia a todos. Parabéns, ótimo. Obrigado. Bom dia. Obrigada.